Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à Pincelada da História da Arte. Eu sou Lucas Arantes e eu estou aqui com o professor Dante Velloni para a gente falar sobre história da arte e continuar essa jornada pelo fascinante universo da história da arte. Porque o bacana não é só conhecer a arte em si, mas também a história por trás de cada quadro e também a história por trás do professor Dante. Porque muitos aqui já são alunos dele, outros querem se tornar alunos do professor, que hoje é possível, e estamos aqui para conversar e conhecer um pouco mais sobre o seu futuro professor ou sobre o seu professor. Dante, você na pincelada 1, na pincelada 2, que nós já fizemos, que quem ainda não assistiu pode ir lá visitar os vídeos anteriores para assistir. Você estava contando sobre a sua trajetória como artista, como professor, principalmente, como você se ingressou na história da arte, fez a sua formação na Faculdade das Belas Artes, trabalhou na Bienal de São Paulo, foi convidado para dar aula na Belas Artes, e daí você fez mestrado, contou a sua história do doutorado, contou a sua história que deu aula foi convidado para dar aula nas faculdades particulares, escolas públicas, federais. Hoje você é professor de História da Arte online para milhares de pessoas e também você dá aulas esporádicas em outros lugares, inclusive fora do Brasil. Como está sendo a sua experiência hoje, depois de toda essa sua trajetória pela história da arte? Como está sendo a sua experiência hoje como professor? A minha experiência como professor continua exatamente a mesma. Mudamos os meios e com alguma vantagem, porque sempre que ofereci cursos, sejam eles pelas instituições, né, sejam eles no meu próprio ateliê, onde eu tenho a sala especial para projeção e aula teórica também. Eu não trabalho com aula prática no meu ateliê, não dou mais aula prática, só trabalho com história da arte. Dante, só um minutinho, desculpa te interromper. Você Pois falou que não. não trabalha mais com aula prática. Você já deu muitas aulas e por muitos anos de pintura, é isso? Sim, muito tempo. Eu dei aula, além da história da arte, eu dei aula de desenho e pintura por muitos anos. Na própria Universidade Federal, eu dei aula de desenho modelo vivo, onde eu dispunha, inclusive, de um modelo só para a nossa disciplina, só para a minha disciplina, que eu era o professor, que eu substituí o Babinski, Maciej Babinski, um artista polonês, mas que mora no Brasil, e ele deixou a universidade por questões particulares, foi-se embora da universidade, e, aliás, naquele ano que eu vinha substituí-lo, ele era o brasileiro representando o Brasil na Bienal de Veneza, para você entender quem é o Babinski. Babinski, pintor. Eu substituí o Babinski na aula de pintura na Universidade Federal e também no desenho de modelo vivo. Eu dava desenho de modelo vivo. Tem muitos anos de aula de prática, mas e também no meu ateliê trabalhei algum tempo, mas que hoje eu prefiro a transformação mais no âmbito do conhecimento teórico, no conhecimento da história da arte. É isso que tem me dado prazer hoje. Eu, felizmente, somado ao meu tempo de vida, eu já estou numa fase de poder escolher e trabalhar só com aquilo que mais me dá prazer, que é a história da arte, né? Que é aquela que a minha alma fala forte. Naturalmente que eu não deixo fazer o meu trabalho de arte pessoal, mas ensinar a desenvolvimento da arte prática eu não tenho feito mais, porque é um tipo de trabalho que eu acho que tem algumas outras pessoas que fazem melhor. Até porque a exigência do aluno atualmente, vai aqui uma crítica, me permita, Lucas, é que muitos iniciantes da pintura e do desenho, eles fazem curso com você 6 meses e querem já expor. Querem que o professor, inclusive, organize a exposição, né? Pode ver que quem dá certo, os professores que dão certo aí, normalmente, acabei de ver um agora há pouco pela Facebook, que
são os professores agora no final do ano fazendo exposiçãozinha, vou falando no diminutivo, porque é pejorativamente que eu estou falando, exposiçãozinha de alunos iniciantes. Quer dizer, é um jeito do professor segurar, prender seu aluno. Fica lá 10, 15 anos com o professor, fazendo a mesma coisa do professor, etc. E eu nunca pensei assim. Primeiro, eu queria que meu aluno tivesse autonomia e independência. Segundo, que eu não era promoter. Eu nunca promovi exposição de aluno. E desculpe a franqueza, mas eu sou muito claro nesse sentido. Eu não vou organizar. E acho mais que um aluno, para mostrar o seu trabalho, ele precisa labutar bastante. Algum tempo. Quanto existe alguém perguntaria, mas existe um tempo determinado para que alguém possa expor, apresentar seu trabalho? Não. Aliás, ele pode apresentar seu trabalho o primeiro e nem precisa fazer curso com ninguém. Porém, creio eu que algumas pessoas que estão em desenvolvimento devem mostrar, na hora que tiverem um produto razoavelmente adequado, com certa qualidade. Eu vejo que muitas exposições que hoje são realizadas pelos professores de desenho e pintura são mesmo para manter seu aluno como seu fiel cliente. E eu nunca fiz isso e sou contra. Eu sempre ensinei que meu aluno pudesse ser. Então, não é para menos que tenho alunos hoje, ex-alunos, que bateram suas asas e hoje são artistas com bastante reconhecimento. Que ótimo! Isso me traz felicidade. Mas, desculpe, é uma postura um pouco crítica e que eu tenho também. Aliás, quem me conhece, quem já faz a nossa aula, sabe que a crítica faz parte das discussões estéticas, as discussões sobre os meandros da produção da arte. Nós não pode haver passividade nesse sentido, porque a arte instiga. Voltando, então eu tenho trabalhado com o ensino da história da arte, que é o que, como eu disse, hoje eu posso escolher com que trabalhar, e trabalho com a história da arte. Em relação, eu dizia sobre a diferença entre aquelas aulas presenciais, que eu já ofereci até no meu ateliê, inclusive, eu chamo meu ateliê, mas é que eu tenho uma área do meu ateliê de trabalho, uma área de aula, uma parte que foi construída especialmente para eu receber alunos. A diferença é que hoje as pessoas que queriam ser meus alunos, pessoas que não moram na mesma cidade, não podiam fazer o curso. Então, elas não podiam vir até aqui frequentar meu curso presencialmente. E hoje, essas pessoas estão podendo desenvolver um curso, frequentar um curso à distância na sua casa, dentro do seu conforto, na hora que quiser, tendo o acesso no momento que achar conveniente. E isso facilita. Por quê? No meu curso presencial, eu dava aula. Hoje é barroco. O sujeito faltou, não tem barroco. Não tinha mais barroco. Semana que vem é romantismo. Aliás, é neoclassicismo. Ou, enfim, dependendo da nossa sequência, nós falamos também do rococó. Diria aí um paralelo do rococó. Mas ele não sabe o que foi o barroco. Então, claro que não existe uma coisa ideal, perfeita, absolutamente. Se, por um lado, tem as vantagens. Uma das vantagens é essa. Você não perde a aula. O aluno meu, que por uma infelicidade não pôde estar na aula sobre Renascimento, ele não compreende o barroco. Se ele não está no barroco, ele não compreende o que vem a ser depois o neoclassicismo. E assim por diante. Ele perde o conteúdo e não tem como recuperar. Porque o professor não consegue. Sim. E uma outra coisa que eu tenho observado é que quando a gente fazia aula com você presencialmente, e outros alunos, e outros lugares também, até no seu ateliê, inclusive foi uma fala de uma outra aluna que disse isso, tinha um tempo pré-determinado. Então, você ia falar sobre o Renascimento, às vezes o encontro tinha 1h30, vamos colocar assim, 2 horas no máximo, e entre esse 1h30, essas 2 horas, tinha um bate-papo, um bom dia, uma boa noite, boa tarde, um até logo, um comentário da notícia do dia.
E eu vejo que só do módulo do Renascimento, por exemplo, são 6 horas de conteúdo, né, sobre vários aspectos da história da arte. Então, algo que você iria passar 1h30 com um aluno presencial, por conta do online, você consegue discorrer e falar muito mais. Conta como que é isso. Sem dúvida. Você, olha, Lucas, você tem experiência prática, né, vivenciada, eu quero dizer. Então, você pode até avaliar, porque eu não tenho o seu olhar. Essa foi uma observação muito interessante que você faz. Realmente, da entrada do início da aula até o final, existem comentários, existem discussões paralelas que surgem, existem vários tropeços, bem-vindos, às vezes, até em aula, durante a aula presencial, mas que no nosso curso online não existe absolutamente, porque qualquer desvio ele é editado e não tem desvio. Né? Não tem desvio, portanto, o tempo de aula é um tempo de absoluta passagem de conhecimento, de transmissão de conhecimento. Então, se são, por exemplo, o curso, a aula do Renascimento, tiver 5 ou 6 horas, é puro conhecimento, é pura informação, que é o que muita gente procura. Aliás, é o que o aluno de História da Arte procura, ele quer informação. Até porque, em alguns encontros, a gente percebe isso muito quando é na universidade, até o aluno se sentar nas cadeiras, até eles colocarem em dia a conversa ainda se for de segunda-feira, então tem que colocar em ordem do dia ao final de semana, né? E sempre tem muita coisa a ser contada. Então, vai aí, mais um tempinho disso, chegou, vai fazer chamada. No curso online, não tem. Continua, passa-se a informação precisa. E, diga-se de passagem, o nosso programa História da Arte Online, ele prima por isso. Né? Sempre, como dizem as pessoas, da transformação da paixão, a paixão pela história da arte em conhecimento, né? E ele vai aproveitar, segundo os seus interesses pessoais, seja numa roda de amigos, seja visitando um museu, seja trombando por uma obra urbana, né? De repente ele vê o grafite. Como é que é o grafite? A discussão da arte grafite, da arte urbana, que é uma arte urbana, o grafite. Enfim, essas discussões que nós temos em sala pode auxiliá-lo na compreensão do mundo que o cerca. Nessa sequência de que eu desenvolvo hoje eu ocupo meu tempo em pesquisar, que eu faço muita pesquisa, até porque, por exemplo, o programa História da Arte Online disponibilizou o curso sobre Van Gogh, por exemplo. Né? Então, para fazer um curso de 20 horas sobre Van Gogh, precisa ter conteúdo. Mas, para ter conteúdo, precisa pesquisa. E é a pesquisa que eu faço. Então, eu faço pesquisa, estudo, leio. Aliás, falando em Van Gogh, Lucas, se você me permite, o livro Van Gogh está até aqui, ó. Está de cabeça para baixo aqui, ó. Estava aqui porque eu tenho uma informação que chegou a mim agora recentemente. Eu falei, deixa eu tirar a dúvida. Esse é o livro, esse livro é o Papa. Esse é um outro livro. Esse aqui é o que eu já li uma vez, mas estou relendo. É bastante interessante. Isso é arte, é um livro sobre arte contemporânea. Isso é bastante interessante também. Mas, sobre esse aqui, esse é o Van Gogh, a Bíblia do Van Gogh. Né? 1.100 e algumas páginas, né? Texto, puro texto, pouca imagem, não tem muita imagem, não. Não tem muita imagem, não. E eu fui tirar uma dúvida, está aqui até anotada aqui a página que eu vou... Enfim, aqui está o Van Gogh. Vamos preparar uma aula sobre Renascimento, que você comentou Renascimento agora. Pesquisa profunda,
Nós temos também o Leonardo da Vinci, curso Leonardo da Vinci. Gente, esses artistas... por exemplo, o Leonardo, que não foi só um artista, né? O Leonardo, a parte artística de Leonardo é uma entre várias atividades que ele teve. Então, você vai saber como que ele foi. Todo mundo sabe, ele fez o primeiro a fazer necrópsia, né? Ou autópsia. Autópsia não é autópsia, é necrópsia, né? Aliás, a minha mulher foi legista. Essa correção eu recebia dela. Não é necrópsia, não é autópsia, é necrópsia. E, aliás, assisti algumas diversas com ela. Mas, enfim, a questão é que, por exemplo, para estudar Leonardo, que é um outro livro, está aqui na minha biblioteca, aqui lá em cima, precisa pesquisa, e eu tenho que ter um tempo para essa pesquisa. Leonardo, por exemplo, só de compromisso com o Duque de Milão, que talvez você saiba que ele trabalhou, ele fez armas, né? O Leonardo fez armas para a defesa do Ducado de Milão. Desenvolveu projetos de armas. Você talvez tenha visto até uma exposição dele por aí. Mas você não sabe que ele, por exemplo, ele que cuidava da temperatura da água que a duquesa de Milão ia tomar banho. A temperatura da água era ele foi responsável por isso, por exemplo. A temperatura da água que a duquesa de Milão, da família Sforza, iria tomar seu banho, o que era adequado para aquela época do ano, de acordo com o conforto dela, naturalmente. Ele trabalhou com isso. Ele trabalhou para desenhar a roupa que ela iria usar na festa. Ele fez cenário para a festa. Talvez as pessoas não saibam muito disso, mas nós que vamos desenvolver uma pesquisa e preparar um curso, nós temos que saber, nós temos que ir para fundo, né? Mas, enfim, voltando aqui, já quero dar aula sobre Leonardo de novo aqui. Mas eu quero falar que eu desenvolvo isso e também dou aulas a convite de outras instituições, né, Lucas? Eu agora, mais recentemente foi ano passado, porque a aula desse ano foi suspensa, que é lá em Milão. Não é aula sistemática, mas é uma aula durante... Talvez tenha uma pessoa assistindo esse vídeo gravado, né? Ou no ano que não é o 2020, que é a época que a gente está gravando. Nós estamos em dezembro de 2020. Esse ano, quando o professor fala, é 2020, e ele não foi, né, nesse convite de dar nessa aula que ele está falando, por conta que esse ano nós vivemos o coronavírus, né? É verdade, foi ótimo você contextualizar, porque alguém daqui 5 anos assiste e não vai entender bem o que eu estou falando, mas vai ouvir a história da pandemia que nós vivemos, né? Tomara que logo a gente fale no passado. Mas o que eu queria dizer é que, por exemplo, no ano eu fui dar as aulas na Academia de Belle Arti de Brera, em Milão, que é uma academia equivale a Belas Artes de São Paulo, só que em Milão. E que, não por coincidência, era um prédio espetacular, maravilhoso também, né? A Academia de Belle Arti de Brera, Academia de Belas Artes de Brera. Brera é um bairro de Milão. Ela tem, na parte, ela tem a Pinacoteca de Brera, que é famosíssima, que tantas obras que nós, no nosso curso, vemos, são obras do acervo de lá. Uma delas é o Cristo Morto, Lamentação sobre Cristo Morto, de André Mantegna. É espetacular. É uma obra que Cristo está assim com os pés para frente, morto, 2 pessoas lamentando a morte dele aqui, e ele está em perspectiva. A gente discute isso muito no Renascimento, e eu aponto, porque é uma obra renascentista, sobre a perspectiva e o escorço. Escorço quer dizer a distorção, a perspectiva, escorço. Né?
o atrasado, é o passado. Em italiano, o scorso pode ser o que... Lá no scorso, é o ano passado, e scorso pode ser também a perspectiva, a distorção que um objeto pode fazer, por exemplo, quando tem a mão assim, por exemplo, né? Não vê o comprimento do dedo, né? Não vê. Então, o Leonardo fez muito isso. O Leonardo trabalhou muito isso. E André mantém a Tessim Cristo. E essa obra, Lamentação sobre Cristo, está, entre tantas maravilhosas, está lá na Academia de Brera. Veja só, aqui em São Paulo, olha, veja o modelo. Aqui em São Paulo era a Faculdade de Belas Artes, no mesmo prédio, e a Pinacoteca do Estado. Lá em Milão é a Academia de Brera e a Pinacoteca de Brera no mesmo prédio. Dante, então, em 2019, você ministrou aulas de História da Arte numa faculdade internacional, é isso? Sim, sim, com muita honra. Muita honra. Fui convidado por uma professora que conheceu o meu trabalho. É interessante como isso chegou a ser, como surgiu o convite. Essa professora da faculdade de... É uma faculdade, academia, mas ela tem nível superior, chama Academia de Belle Arte, mas como para nós aqui é faculdade, né? E ela conheceu minha obra, porque eu fiz exposição em Barcelona, numa galeria em Barcelona, e ela ficou sabendo da exposição, sabe-se lá como eu... E no catálogo tem lá meu contato. E ela escreveu para mim. Bom, em resumo, o artista gosta de ser visto, né? Artista quer ser... Mais do que vender, o artista quer que a sua obra se amplie, né? E ela entrou em contato comigo descrevendo o que entendeu da minha obra. Eu achei excelente. Achei muito espetacular que ela escreveu, gostei muito, a ponto de pedir a ela autorização para que aquele texto pudesse fazer parte do catálogo da minha outra exposição que aconteceria em Bruxelas, na Bélgica. Então, aquele texto dela foi... Aí criamos um certo vínculo. Aí ela me convidou. Eu estou na Itália todo ano, eu fico em julho. Em julho eu estou na Itália todo ano, quando não vou em outras épocas também. E aí ela me convidou para eu vir e dar umas aulas. Na verdade, são chamados seminários. É aula porque eu transmito conhecimento, e são chamados seminários. No convite da diretora vem, porque a diretora sempre faz por escrito o convite, e vem como seminário, para eu desenvolver um seminário com eles. Então, é 1, 2 aulas, 3 aulas. E, lamentavelmente, no período da pandemia, 2020, eu não pude fazer novamente esse trabalho. Pessoal, então, vamos ver um pouco dessas fotografias, onde o professor Dante deu aula na Faculdade Internacional, aí na Academia de Belas Artes de Brera. À esquerda, estou com a professora que conheci, a professora que me convidou para dar essa aula, e ao fundo tem o prédio, que observe que é um prédio neoclássico, estilo neoclássico. Esse prédio é de aproximadamente 1780, 70, 80, mais ou menos. Foi uma construção a mando de uma pessoa muito influente, claro, sempre, de Milão. De Milão. E aqui a professora Helena Molinari, que é essa professora que está aqui ao meu lado, está aqui, e aí foi feita uma fotografia nossa, lá a bandeira da Itália, a bandeira da União Europeia, na esquerda. E aqui lá dentro, na Pinacoteca de Brera, ali é a entrada da Pinacoteca. Veja a monumentalidade dessa porta, das portas, né? Ela é bastante antiga e está escrito Brera aqui. Nesse próximo slide é o átrio,
O italiano se chama cortile. Cortile é o quintal, é o interior é o interior. Na verdade, os palácios barrocos e os palácios neoclássicos, na sua maioria, eles não tinham quintal. O palácio se fecha em si, ele se confina, visto de cima, ele é um O, né? Ele é um O. Aqui dentro é parte fechada, é a parte aberta, mas ela é aberto para a rua, fechado para a rua, mas aberto internamente. Então, os palácios têm esse interior que só tem acesso aqueles que adentram ao palácio, aqui dentro, né? Então, ali tem várias esculturas das pessoas. Lá em cima também se vê muitas esculturas, lá na parte da Pinacoteca, lá em cima, e embaixo é a academia. Aqui, uma foto minha, apontando ali em amarelo onde seria a minha sala. É o mapa das aulas, né? O mapa da aula. Então, onde seria? Então, eu, muito honrado, quis tirar uma fotografia na frente de onde indicava a minha sala, né? Onde seria a sala da minha aula. Ali está escrito Academia de Bela Arte de Brera, ou Liceu Artístico. Liceu é um termo que se usa porque essa placa aí possivelmente tenha 200 anos, tranquilamente. E usava-se o termo liceu. Tanto que em São Paulo tinha também o Liceu de Artes e Ofícios, que ficava na parte subterrânea da Faculdade de Belas Artes, onde a Pinacoteca hoje. Olha como é bem interessante, possivelmente aqui no Brasil foi feito aos moldes desses aqui. Aos moldes desse, porque tinha o Liceu de Artes e Ofícios. O liceu é onde se aprende a entalhe, né? Aprende a entalhar, aprende a fundir, fundição, o entalhe, esses trabalhos sofisticados, manuais mais sofisticados, né? Aqui a minha aula, antes, essa é a foto que eu tenho lá, tudo é muito prancheta, mesmo em aula teórica, a projeção da minha aula ali estava lá, e a professora Helena Molinari fazendo a minha apresentação. Os alunos eles ficam sempre em prancheta, porque sempre se trabalha muito em prancheta. É um liceu, é um ateliê, né? Praticamente um ateliê. Tudo é ateliê lá. Aqui a foto com os alunos de uma turma determinada, que são especificamente os alunos que fazem especialização em arte-terapia. Ali ao meu lado, com aquele Sharp amarelo, é a diretora do curso. É a diretora do curso, a professora Helena Molinari do lado, aqui, bem do meu lado, a diretora do curso. E ali os alunos que eu trabalhei. Bom, aí ela me levou para conhecer a biblioteca, né? Essa é a biblioteca, para vocês entenderem a qualidade. Olha, veja a estrutura de madeira, toda a estrutura de madeira, o lustre, né? Não tem só um, não, tem mais para cá. Dá para ver mais um aqui bem em cima. O teto é uma abóbada, enfim, é um lugar muito lindo. Livros raros, raríssimos. Imagine, nestas vitrines atrás de nós, por exemplo, tem livros de 1500, 1600. Aqui, esse espetáculo, né? Olha, aqui um ateliê dos alunos desenvolvendo projetos, e é muito dinâmico, né? Todos os alunos trocam informações. Observe essa garota, essa aluna lá à direita, está com um computador. Então, não é porque o ambiente é um ambiente antigo, né, mais conservador na arquitetura, que não há tecnologia empreendida nisso, né? Aqui eu estou acompanhado da diretora e da professora. Assim, a mesma coisa é essa foto, tem inclusive projeção ali para se os alunos precisarem. Eu mostro por causa daquele arco trabalhado ali no fundo. Ele tem uma influência tardia, né? Tardia, moura tardia. Moura, isso é árabe, né? Tardia.
E aqui a oficina, o ateliê de escultura. Aqui ateliê de escultura com todas as ferramentas. Veja, parece uma oficina de mecânica de automóvel. Mas lá, quase na minha mão, lá na frente, tem uma escultura, um perfil, não sei se dá para você ver. Aqui tem fundição e tem outras coisas mais. E aí, eu termino aqui a... Opa. Compartilha primeiro, que aí eu corto. Onde que eu estou? Aqui. Ah, tá. Vai ter que cortar. Bom, aí é corta aquilo, né? Porque apareceu o WhatsApp. Claro. E eu queria só concluir dizendo que me sinto muito honrado, não faço parte do corpo docente da academia. Não. Eu sou um professor convidado, sou um professor visitante. Tá? Mas isso me traz um grande orgulho de trabalhar com outro país, uma outra língua, me exercita a falar italiano, eu tenho que falar italiano. E, enfim, e, por outro lado, me faz também pesquisar, me faz... Eu vou falar com um público mais seleto, quero dizer, no sentido de conhecimento, são pessoas que têm um conhecimento. Eu vou falar de arte, é como ensinar o Padre Nosso para o vigário, né? Mais ou menos assim, claro. Eles estão vivendo, eles vivem aquilo ali. O cara está em Milão, o que ele tem ali em Milão? Ele mora em Milão, esses meninos aí. Eles moram em Milão. Se eles quiserem ver a Santa Ceia, eles vão ali na Santa Maria delle Grazie, entra lá e vê essa Sagrada Família de Leonardo. Você está entendendo? Eu estou dando um exemplo. Quer ver escultura? Pode ver uma Pietà, não a Pietà do Vaticano, a Pietà que está no Palácio Sforzesco, em Milão. Tem lá aquela Pietà, que está uma parte inacabada de Michelangelo, está ali. Então, o sujeito vive isso. Esses meninos vivem essa... Eles não só veem os slides, eles vivem. E eu, como professor, preciso viver isso. Por isso que eu estou lá sempre, não só lá, como em outras partes do mundo também. Que maravilha, Dante. Que privilégio você poder mostrar um pouco dos bastidores da sua aula internacional. Um privilégio para quem já é seu aluno online, para quem já foi seu aluno presencial e para quem vai se tornar o seu aluno um dia, porque ainda é possível fazer o seu curso em algum determinado momento. Algumas pessoas ainda podem ter esse privilégio e fazer uma excelente jornada pela história da arte de maneira cronológica com você. Foi um prazer fazer com você mais uma pincelada e a gente se vê na próxima pincelada, tá certo? Prazer novamente estar aqui com você, Lucas, e muito prazer estar com você que está aí nos acompanhando e deixando o seu comentário aqui embaixo. E será uma forma de nós mantermos e trocarmos um contato, termos um diálogo, viu? Muito obrigado pela sua participação e até a próxima pincelada. E aí, gostou desse vídeo? Deixe seu like, deixe seu comentário, espalhe aí para os amigos e a gente se vê na próxima pincelada. Um abraço.